Bom, falamos por cima, na primeira hora do Sala, sobre o episódio lamentável de ontem lá na Vila Belmiro. Depois do jogo, um torcedor, um marginal, invadiu o gramado, outros também, né? Mas um tentou e de leve conseguiu agredir o goleiro Cássio. Acertou as pernas dele. Ainda bem que não foi em cheio, né? Ainda bem que não foi na coluna pelas costas, né? Pelas costas, né? Pô, o Santos não vai se livrar de uma punição muito pesada, né? Imagino eu. Tem que servir de exemplo, né? Esses caras têm que parar de... Mas enquanto não houver uma lei e alguém precisa botar a mão na massa, com rigor, nós vamos ter assim um hiato e vai acontecer de novo. Não. Nós temos que ter um exemplo, entendeu? O que esse cara fez? O cara invadiu o campo. Puxa, mas não pode invadir o campo, já é um erro. E aí? Não, agrediu o jogador. Ele agrediu, ele gosta de brigar, é isso? Ele é brigão, ele é o líder aqui. Muito bem. Bom, então nós vamos ali para o presídio central e tu vê que horas tu quer brigar, porque aqui tem briga para toda hora. Entendeu? Entrega ele lá. Tem que ter punição. Agora, né? Exato, tem que ter, não adianta, o clube não vai jogar aqui. A vida dele vai seguir normal. Então alguém tem que fazer uma lei, mas uma lei que, olha, tire isso aí. A nova lei geral do esporte, que está chamando a atenção por causa do manifesto dos jogadores, porque ela mexe em alguns direitos dos jogadores, na questão de rescisão de contrato, ela aumenta o percentual de contrato de imagem, hoje é de 40%, vai para 50%. Ela pode respingar até em questão de imprensa, Léo, porque ela tira mexe um pouco do poder das próprias associações esportivas. E também mexe na questão do rádio, né, Bagé? Também mexe, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Ela está no Senado, como ela teve mudanças na Câmara, ela volta ao Senado. E ela ganha uma certa notoriedade, principalmente pelo manifesto dos jogadores que estão buscando seus direitos. Por exemplo, o jogador, hoje, eu contrato o Bagé. Eu tenho contrato com o Bagé até final de 2023. Eu rescindo com o Bagé, eu tenho que pagar 100%. A partir da nova lei, tu paga 50% e parcelado. E aí, se o Bagé for contratado por uma outra equipe e o salário que ele receber lá for igual ou superior ao que eu estou pagando mensalmente para ele na rescisão, eu não preciso mais pagar. Os jogadores também não entram mais no cálculo de salário, luvas, premiações, enfim, são várias mudanças. Mas a lei ela trabalha muito numa questão de combate ao preconceito, né? Numa questão de igualdade de gênero, ela tem esses pontos, ela aborda muitos clubes terão de ter 30% dos seus cargos gerenciais ocupados por mulheres até 2028, senão eles não vão ter acesso a recursos de loterias, por exemplo, a recursos federais. E ela trabalha também, Guerrinha, aí nesse ponto de uma normatização de uma lei que vai ser mais direta na questão de combate à violência e preconceito nos estádios. Já temos aqui o juizado do torcedor, mas ela autoriza a criação de juizados torcedores em todos os estados para que se processe e se julgue esses casos, né, com previsão ali na lei de penas a serem cumpridas, mas para dar uma certa delimitação para crimes cometidos dentro da esfera esportiva. E isso é interessante, isso é um avanço porque hoje a gente não tem, né? Muitas vezes esses caras fazem isso e acabam fugindo do controle do acabam ambiente, sendo liberados do universo depois. esportivo. Eles acabam sendo liberados. Essa é a chaga brasileira, né? A chaga brasileira da violência, né? O cara ontem tá aparecendo no mundo inteiro. Aqui, ó. Tá passando agora a imagem no Sport TV. Tá ali o cara. Todo mundo sabe o nome, o CPF, o endereço. Não acontece nada. Sim. Agora, sabe que cada vez que esse eu cara vou... preso durante 7, 8, né? Um ano, ninguém mais vai de campo. Porque esses caras vão pra praça de esporte como se ali tivesse uma legislação à parte. Não, ali eu posso ser violento, ali eu posso agredir. Bagé, tem, porque ele pode ser violento. É que na prática... Não dá nada. Na prática não dá nada. Então ele cria pra eles como uma verdade. É aquela história que eu sempre uso exemplo, eles tiram a sobremesa. Não, se o cara não quer a sobremesa, Bagé, ele vai olha pra faltar com a tua esquerda aí. Olha pra tua esquerda, olha na Sport TV. Qual é a manchete que tá na Sport TV agora? A TV não tá no Sport TV aqui. Tiraram do Sport TV agora aqui. A manchete é a seguinte: especialista fala sobre possível punição ao Santos por agressão de torcedor a Cássio. É isso aí que vai ser. Vai ser R$100 mil de multa e até eu acho 10 jogos. assim, eu considero que a punição para o Santos tem que acontecer. Por quê? Porque se permitiu, por erro, por qualquer outra situação, que o torcedor invadisse. Não tem como separar isso. É que só punir o CNPJ
é o que continua causando tudo isso. Eu não quero... Porque os CPFs não são punidos. E a punição para o Santos, a punição para o Santos de Com não o Grêmio ter torcedor lá, isso, né? o que passa na cabeça de quem está punindo? Primeiro, porque o Santos deixou ou não deixou. A confusão toda ontem, para quem não viu o jogo, é o seguinte: começaram a jogar sinalizadores onde estava o Cássio, porque o Santos ia bater uma falta. Aí o Cássio sai de lá, o jogo acaba, o Cássio sai de lá, a torcida xingando ele, jogando sinalizador nele. Ele aplaude aplaude o torcedor, tipo assim, com ironia. E aí o cara já tá invadindo o campo já. Né? Aí vários outros tentam invadir, tá? O que seria essa punição? A punição seria: torcedores do Santos, se vocês de novo invadirem o campo, vocês não vão conseguir olhar o jogo do Santos na Vila Belmiro. Deixa eu fazer um parênteses. Não adianta nada. Não, deixa eu só fazer um parênteses, Potter. É só um parênteses mesmo. Que, na verdade, a ideia da punição é o seguinte: Santos, dê um jeito de controlar seus torcedores. Porque é isso que está na lei, inclusive. Né? O Santos vai ser punido por incapacidade de organizar e de controlar torcedores na sua praça desportiva. Sim. Essa é a ideia, mas eu te confesso que eu já não sei mais se isso é eficaz, entende? Mas as imagens ontem foram claras. Os funcionários do Santos, eu não sei se são seguranças, ficam só olhando, são estáticos. Stewards. Não sei, tá? Tem uma espécie de segurança. O que os caras fizeram? Os caras agiram. Eles agiram. Agora, tu não vai pegar esses caras e botar eles na arquibancada para esperar o cara pular pular. Não. Entendeu? Então, tu tem que punir o cara que invadiu. Vem cá, meu amigo. O que houve aqui? Por que tu invadiu? Porque eu fiquei bronqueado com o cara lá, tudo bem. Bom, então tu vai pagar a conta. Não, Guerrinha, o que a gente faz aqui no Brasil quando a gente tem uma casa? A gente bota grade na janela. A grade na janela é o máximo que o Santos pode fazer. Botar arame farpado para ninguém entrar no campo. É o máximo que o Santos pode fazer. O que tem que acontecer? Tem que informar quem quer passar que, se passar, vai preso. Não tem nem conversa. E tem que prender se ele passar. Invadir o campo. Tem um torcedor agora, hoje tem um torcedor na Inglaterra preso porque jogou uma garrafa na cabeça de um atleta. Ele está preso hoje. Tem que prever isso, não tem televisão. Ele tem o máximo que ele tem uma leitura. Se ele quiser ler Shakespeare, ele pode. Mas mais nada. Ele perdeu o emprego dele, perdeu a família dele. Tá afastado da sociedade agora. Porque ele jogou uma garrafa no estádio e a cabeça de alguém. Aí a gente está lidando com o Brasil em que a lei é uma lei que precisa ser atualizada, em que as pessoas não ficam mais presas. Entendeu? As pessoas não ficam, não pagam. Não, e aí tu joga na prisão, piora, porque o cara sai de lá, pega dentro, tráfico de droga, já linkado à força numa instituição, né? É uma discussão mais profunda, mas enfim, o que eu acho que deveria acontecer, e é o que eu bato muito nessa tecla. A Inglaterra fez isso, claro, a Inglaterra é um país menor, é um país que tem uma outra situação econômica e social. Mas a Inglaterra, quando ela tem lá o relatório Taylor, que muda o futebol na Inglaterra, que tira os hooligans dos estádios, e nós estamos falando de 1992, quando inicia a Premier League, a tragédia no estado do Sheffield, Hillsborough, é 1989. O que a Inglaterra faz? Ela começa a monitorar os caras e cadastrar os caras. O Brasil é muito grande, sim, mas cria um cadastro nacional de torcedor de futebol, cara. Cria. Sim. Aí tu chega lá na biometria, entrou. O Gabardo, por exemplo. O Gabardo vai ver um jogo em Manaus. O Gabardo aprontou alguma aqui, ele tá no cadastro. Bota lá, senão o senhor não pode entrar. Aqui o senhor não pode entrar. Léo, simples. Legal tu trazer esse exemplo, porque lá na Inglaterra aconteceu uma questão que é fundamental, até para isso aí que tu está dizendo. É que o futebol virou uma questão de Estado. Então, assim, não tinha, o cara entrava na justiça e tinha um juiz lá de uma outra esfera que abria uma possibilidade de não ser cumprido. Não tinha isso. Virou assunto de primeiro-ministro e aí o poder público, Guerrinha, só para concluir, o Estado todo, governo, justiça, eles se reuniram lá com as suas instâncias e pegaram junto. Então não tinha conversa mesmo. Nunca tinha conversa. Mas como diz o Potter aí, a lei é rígida. Tu vê, o cara perdeu a família, o cara não pode fazer nada, tá preso. Aí, isso é o exemplo. O cara diz, vem cá, parei um pouquinho. O que eu quero pra mim? Eu quero ficar preso? Não quero. E quantos aí ele vai parar. Ele vai parar e vai pensar. Claro, agora não, tu chega lá na delegacia, e não é culpa do delegado, não é culpa das pessoas que trabalham lá, porque a lei permite, tu vai lá, faz um documento lá, tá na rua de novo. 15 dias depois tu tá no estádio. Tira a sobremesa. Guerrinha, esse é o problema não só do futebol brasileiro, né? Esse é o problema do Brasil. Tipo assim, vamos lá, lembra daquela expressão? Crime do colarinho branco? É a mesma coisa. O Brasil tipo assim, intolerante. Assim, o Brasil ele é um país que não pune. Cultura é isso. Da violência também, não pune.
Não pune. Tem um exemplo clássico, assim, que eu lembrei Pune agora. errado, pune ladrão de galinha, pune... Não, tem até uma discussão agora, como é que chama? Roubo de... Não é de... esqueci a expressão agora. O cara que rouba uma laranja e o cara não pode ser penalizado, criminalizado por roubar uma laranja, o cara morrendo de fome, que não tem o auxílio emergencial. Roubo de famélico, furto de famélico que chama, né? Para tentar socializar isso e não criminalizar. Mas eu lembrei, Potter e Guerrinha, o Globo uma vez fez uma matéria com um torcedor do Botafogo, os caras monitoraram, ele estava punido, ele não podia ir a jogo. Aí encontraram ele nas cercanias de um jogo lá, sei lá, Vasco e Flamengo, e o cara foi e entrevistou ele. O que tu tá fazendo aqui? Ele, eu vim aí, não tinha nada a fazer, vim brigar. Disse bem assim. Olha a nota do vai Santos dar rolo aqui. Eu vim aqui. Tava solto. Sim, a nota do Santos. Aliás, cada vez que eu vou na Vila Belmiro, eu me emociono muito por toda a história que o estádio representa para o futebol mundial, as placas que tem do Pelé, mas a Vila Belmiro é um estádio inseguro. A capacidade permitida é a metade da real, porque não tem segurança. A metade, é 15 mil no máximo que cabe na Vila hoje. A nota. O Santos lamenta os fatos ocorridos no final da partida contra o Corinthians na noite de quarta-feira. O clube não pode compactuar com atitudes agressivas contra tudo que o esporte prega e lamenta ter sido palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais. Aí o Santos dá um nome deles. Leonardo Valeriano de Souza, Roberto Henrique Sabione, Thiago Rodrigues de Souza, Lucas da Silva Ramos, Christopher Barbosa Barcelos, Matheus da Silva Pereira e Gabriel Andrade dos Santos foram detidos, identificados pela Polícia Militar, já tendo sido elaborados os respectivos boletins de ocorrência com aplicação de pena restritiva de direitos aos mesmos, consistente em multa pecuniária em favor do Estado, denúncia junto ao Ministério Público. Destes 7, o Santos identificou que Gabriel Andrade dos Santos pertence ao quadro de sócios do clube e iniciará o processo de expulsão. Eventuais danos financeiros que o clube venha a sofrer, em razão desta ocorrência, serão cobrados judicialmente dos infratores. Essa parte é diferente. Isso é bom. E isso é uma coisa diferente que não acontece. Aí já tem uma punição um pouquinho mais severa. Mas se o cara não tem grana, não paga. Não, tudo bem, mas o gesto... Mas sim, o gesto é interessante. O Santos, não acontece isso. Se desculpa com toda a sua torcida, com os atletas do time adversário, com a CBF e com o público em geral que assistiu a estes atos inaceitáveis. É bom fiscalizar para ver se essa nota vai até o final, se de fato os criminosos serão processados, enfim, porque o que acontece normalmente é o clube fazer esse tipo de nota e anunciar algumas ações justamente para se enquadrar na lei e escapar de punição. Mas vai ser punido. O Grêmio no ano passado fez a mesma coisa. Tem como, aí, essa vez não tem como. Tem punição, mas o Santos está fazendo... Quer dizer... Sim, tá tentando. Esses caras, aí exatamente. Se tivesse uma tecnologia na Vila Belmiro, esses caras não entram mais, sei lá, correr o cara do estádio, né? Mas essa nota, na verdade, é para passar hipoglós, é para doer menos. Já tá caçadura. É para mostrar que o clube... documentar uma boa intenção. É para mostrar que o clube não ficou... identificou os caras, essa é a questão. Diante de tudo e que está agindo e tal, para levar para o tribunal para atenuar a pena. Agora, aí eu vou insistir, enquanto a gente não tiver uma política nacional, o futebol é o que mobiliza as massas aqui no Brasil. É o nosso esporte, é a paixão, é o que leva 40, 50 mil pessoas. Nós tivemos ontem no Maracanã 63 mil pessoas, né? 69 mil pessoas, eu acho que foram. No contra o Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro foram 60 mil. O que mobiliza tanta gente assim no Brasil? Tem que virar uma questão de Estado, Tem que ter uma política nacional de estádios. Né? E investimento. Sobre o Maracanã. O próprio ônibus do Atlético Mineiro ontem foi apedrejado. Né? Levou pedrada. Na chegada do os torcedores do Flamengo 69 mil pessoas ao Maracanã foi o Rodinei ontem. Tá jogando o Rodinei, eu nunca vi, cara. Ontem ele jogou demais. Mas o Davi Luiz ontem se recuperou rápido, que fez um gol contra uma infelicidade contra o Corinthians, já se recuperou, jogou bola ontem. Jogou e o Hulk deixou de ser super-herói. Mas a média do Rodinei... Enfim. Acho que tem técnico aí que vai pro mercado em breve, hein? Acho que o turco esse aí não vai durar muito. Atlético e Palmeiras nas zonas. Mas é o único próxima fase primeiro turco da história que é ruim de negócio, né? Troca muito mal. Bom, o Flamengo atropelou o Atlético Mineiro ontem, né? O Inter tem um grupo bem pior que o do Atlético Mineiro e tem o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro. Simplifique a limpeza do seu dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Um produto Gimo, qualidade comprovada. E quando o Cacique Medina era o técnico, o Inter levou um baile do Atlético Mineiro lá, né? Por falar agora é outra história. Em Gaúcho, o Newton Drummond Chumbinho assumiu a direção de futebol do Santos lá. Isso. E o Paulo Brax está indo pro Vasco. Tá encaminhado com o Vasco para quando vai começar... ser o primeiro diretor da SAF, né? Paulo Brax tá encaminhado lá.
E estava lendo o noticiário, Chumbinho, né? Newton Drummond, novo executivo do Santos. O Guto Ferreira está sendo comentado para ser o técnico. Vamos ver o que vai acontecer lá. Aliás, o Santos tem que se cuidar. Até está com uma campanha estável no Campeonato Brasileiro, Potter, mas não sei, hein? Gabardo, é a volta dos brasileiros aos comandos dos clubes. É que o que se diz também é que o Santos vai ter que vender alguns jovens aí na janela para ganhar uma grana e vai perder qualidade. Chumbinho falou sobre isso que disse o Potter, né? A questão do modismo dos estrangeiros, ele citou alguma coisa assim. Já vendeu Sai o Kaique, Pedro Álvares Cabral e entra, sei lá, Floriano Já Peixoto. vendeu o Kaique, zagueiro. O Santos vendeu o Kaique, zagueiro, 18 anos. E a gente fala muito da base do Santos. 7 milhões de euros por 80% dos direitos. Santos vende muito. Agora, a gente fala muito da base do Santos, eu sugiro no streaming do FIFA Plus, é um canal de streaming da FIFA, é aberto. Tem uma série sobre a base do Santos, ela começou na terça-feira, o primeiro capítulo, é sensacional, pega o Sub-17 do Santos e mostra a filosofia de formação. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse o site frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Tudo isso nos SUVs compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara? Vai de Kwid com a IESA. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você. Sabe a meia que os jogadores usam por baixo do meião para uma performance melhor? Conheça fiberoficial.com.br nas principais lojas do esporte. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. Depois do intervalo, o resultado da interativa do Sala de Redação. Será que o torcedor do Inter quer Benedetto no Beira-Rio? A interativa hoje perguntou, torcedor colorado, você aprova a contratação do Benedetto, atacante do Boca? O Inter fez uma consulta, né? Não tem nenhuma negociação em andamento, mas foi lá ver como é que está a situação do jogador que está sem ambiente no Boca, lá na Argentina. Pelo Twitter, 100% sim. 100% sim. No canal de GZH no YouTube, onde o Sala de Redação está sendo transmitido em vídeo, sim, 68%. Não, 31%. Então a torcida quer, né? O Gabardo, todo mundo botou asteriscos, né, Bajé? Todo mundo botou asterisco. Tipo assim, o meu asterisco obviamente não dá pra trazer um cara pagando 1,2 milhão. Até porque não vai conseguir pagar. Se tiver dinheiro pra pagar, todo mundo quer. Exatamente. Assim, o torcedor não botou asterisco porque não tem asterisco ali, né? Sim com asterisco. Sim, não. Não existia aí essa. Eu votaria sim também, seco, assim. Agora tem que pagar menos, teria que pagar menos. Por isso que eu acho que um maior vai pagar ele. Ou vai ficar no Boca. Eu não vejo, Potter, um cara desse tamanho. Esse é o cara que vai chegar e vai resolver teu problema. Esse é um cara que veio do México e, embora não tivesse um nome tão consolidado na Argentina, chegou no Boca, e é difícil jogar no Boca, e resolveu. Esse é o cara que vai te abrir caminhos. Eu não vejo asterisco. É caro? Bom, é caro, mas... se o Inter conseguir encaminhar, por exemplo, algumas saídas, como a do Wesley Moraes, que é um cara que tem salário alto e não deu a resposta. Vamos lá, o próprio Bosquilha, que o Mano tá apostando, mas o Inter, se tiver um negócio, o Bosquilha sai, porque ele tem contrato até o final do ano, não é um salário baixo. Só com o Wesley e com o Bosquilha, tu paga o Benedetto, mas daí tu teria que rescindir agora, né, Léo? Também esse... Não, tu pode repassar. Pode repassar. Eu acho que a matemática é essa. O Inter vai repassar jogadores na janela agora, vai devolver quem tem que devolver, vai tentar fazer algum tipo de negócio. Para isso, né? Vai sobrar uma grana. Tanto é que o Inter está pensando no número 9 titular. Quem faz gol titular é um horror de conseguir, né? Ontem no final do Sala, tem cara barato. Eu prometi que ia atrás de mais informações sobre o Fernando Henrique e tal, e eu conversei com algumas pessoas lá no Grêmio, perguntei, posso citar o nome? Não, melhor não. E conversei com o Marcelo Pacheco rapidamente, o empresário do Fernando Henrique. Percepção que eu fiquei de tudo que eu conversei, tá? Primeiro, o negócio realmente estava fechado, o Grêmio só deu para trás o negócio porque teve pressão da imprensa identificada com o Grêmio e das redes sociais da torcida, um pouco pelo Fernando Henrique, muito mais porque estava reforçando um adversário em potencial do Grêmio, que é o Cruzeiro. Outra percepção que eu fico, primeiro, o Grêmio já definiu, não empresta para nenhum outro time da Série B,
Mudou isso. E segundo, se chegar a proposta de Série A ou proposta de outro clube, ele sai, mas eu fiquei com a nítida percepção de que ele não será aproveitado pelo Grêmio. Olha aí. Essa é a percepção que eu tenho de todo. O melhor caminho é sair mesmo, né? O presidente Romildo Bolzan falou do número de volantes do Grêmio aqui. Aliás, ele chegou a falar que ele pode ficar, que ele quer que o Fernando Henrique ficasse e que ele poderia ser envolvido numa... Ele chegou a citar, e ele pode ser envolvido em uma negociação. Agora o Bagé traz uma informação. Já era o Fernando Henrique, agora é a... O Grêmio tentou colocar ele no Juventude, mas eu acho que ele não quis ir, né? Enfim, vamos ver. Ele tem contrato até 2024. O Grêmio tem que resolver logo essa Talvez situação. no Inter, Gabardo, não tem alguma informação se o Inter procurou o Fernando Henrique? 21 anos esse cara tem que jogar, né? Não dá pra ficar esperando Ele mais. joga a não. bola. A minha única incomodação é essa. Se fosse o Thiago Santos, eu não estaria... O Thiago Santos brigou outro dia no treino, não tem penalização nenhuma. Não, o Fernando Henrique é porque é extra-campo, porque não sei o quê, porque gosta de andar de avião tarde da noite. Pô, joga a bola, põe pra jogar. A Arena já deu uma atualizada aqui na previsão de público, 25 mil torcedores para sábado 4h30, Grêmio e Tombense. Aliás, os 2 jogos no mesmo horário. Sábado 4h30 em Curitiba, Atlético e Inter, e sábado 4h30 na Arena, Grêmio e Tombense. O estúdio... Como é que esse jogo do Inter... Temos a família real no estúdio, hein? Esse jogo do Inter... Esse jogo do Inter será transmitido, porque o Atlético Paranaense tem aquela bronca lá. Da lei do mandante, né? Eu até acho que bom, pela TV lá do Atlético, mas sim, sempre a TV tem, né? Furacão. Sempre Em algum lugar acho que vai passar, né? Eu vou pedir permissão para Kelly, assim, rapidamente, tá, Kelly? Para a gente, rapidamente, o doutor Márcio Bressani, que é um especialista nessa questão de punir torcedores, enfim, sempre trabalhou, foi muito ativo na promotoria do torcedor, agora ele está lá na administração do Ministério Público. Ele me manda aqui uma mensagem, que é uma contribuição assim pra gente. Ele diz o seguinte, ó, se os clubes perguntei para ele se eu podia ler. Se os clubes quiserem verdadeiramente resolver isso, de punir torcedores para não ter mais, enfim, isso pode ser resolvido em breve. A possível liga, segundo ele, pode começar pela previsão de banimento dos torcedores, pelo menos administrativamente. Tem que ter investimento. Ele diz que dizer só que a responsabilidade da Polícia Militar, do Estado, mostra um pouco de falta de vontade. E que as penas para esses crimes do Estatuto do Torcedor são pequenas, de fato, né? Então tem um caminho grande para atuar. Mas os clubes com a Liga poderiam agir diretamente nisso. Obrigado, a treta e a doutor resposta pro Guerrinha para acabar o programa, Guerra, só na Furacão TV, que custa R$ 24,90 por mês. E o Atlético Paranaense tem contrato com a Globo. Na TV aberta, como não é horário grade TV aberta, é 4h30 da tarde de sábado, só poderia passar no Sport TV ou no Premier, né? E como não tem contrato com o Sport TV Premier, quando é o jogo na Arena da Baixada e não é aberta, não é pra Globo, o jogo vai pra Furacão TV, só quem assina a Furacão TV. É jogo do rádio. Gustavo Manhago. Via Furacão Live o nome. Né? Olha aqui a equipe Gustavo Manhago, Leonardo Oliveira e o Felipe Duarte. A turma que vai acompanhar esse jogo. Ô, Gabardo, só dar um toque, já que tá no ar lá e tá bombando o primeiro episódio do Ponto Futuro com o Paulo Autori, falando do novo vestiário, das novas funções do vestiário, inclusive a dele, né, de diretor de esportes. E a gente tá saindo do forno, a gente falou da nova Lei Geral do Esporte. A gente fez uma baita entrevista ontem com o João Paulo de Carlo, que é um advogado especialista no assunto. Boa. E já tá saindo do forno. Na quarta-feira que vem, estará lá no Spotify, no SoundCloud, em GZH. Mas, né, já convidamos. Boa, Léo. Prepare. Ativa o sininho, né, Gabardo? Ativa o sininho e recebe no celular, é uma barbada. Por favor. Agora vocês só estouramos o horário aqui. Vocês peçam desculpas. Potter, mais alguma coisa? Peçam desculpas para Kelly Matos e para o PG aqui, por favor, porque estouramos o horário. E é raro você que vai ouvir em casa. Quem tem que pedir desculpa para Kelly Matos é tu, rapaz. Todos os dias, inclusive. É o âncora. Isso eu já faço todo dia, Guerrinha. Exatamente. Então tá. É o bom dia, como diz o Guerrinha, o último bom dia foi no quartel. Eu teve uma época da minha vida que eu acordava e eu já adiantava os pedidos de desculpa pra minha mulher. Por que tá pedindo? Vou fazer alguma coisa ao longo do dia. É sobre isso. O que teremos hoje aí no Gaúcha Mais? Mas o PG está com a missão de descrever o que foi a fila, né, PG? Nossa. Centenas de pessoas formando aquela fila. Para quem não viu as imagens e quem não se sensibilizou, porque hoje está um dia de frio e de chuva, um dia pesado para estar na rua, né? E de pessoas em situação de vulnerabilidade que foram até
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre para atualização do cadastro único, uma coisa que deveria ser absolutamente simples, né, PG? Gente que chegou às 3 da tarde de ontem, ficou 20 horas na fila. 20 horas Nossa na fila, Senhora. sabe o que é isso? Com frio, com chuva, enfim, a gente vai tratar desse assunto, né? São pessoas em situação de vulnerabilidade que estão ali para receber 400, agora 600 reais para poder comer, né, Diogo? Para poder ter dignidade. E se a gente não consegue, enquanto Estado, enquanto poder público, dar o mínimo de dignidade para essas O pessoas, jeito de ser cidadão no Brasil é alguém difícil, falhou. né? Não, É isso difícil. É o supra-sumo muito da difícil. tirania, Diogo, É do difícil. do Estado brasileiro. É é uma muito difícil ser violência. cidadão. Não tem explicação, não tem cabimento. E o tempo não vai dar trégua, né? e a Continua chuva chovendo, né? continua, exatamente. Então, esse é o nosso assunto de abertura já Passa do o fim de Gaúcha semana, Mais. inclusive, né? Com show. Bom, Kelly Matos, Paulo Germano, muito obrigado. Tudo com vocês a partir de agora. No Tá tempo chegando de vocês aí. agora Não, o programa, fiquem tá? tranquilos. Hoje, Potter, o tá aí, Kelly, que é uma eu vou ficar hoje por tem aí. que ter, Não, senta aí. tem que ter a passagem hoje, Kelly, com o Gaúcha. Quem que faz? O Escolhe Bagé? aí, O Bagé? Vai, Ah, vai, tanto vai, faz, eu tô vai. afinando para fazer uma dupla com o Pedro. Faz em dó menor, faz em dó menor. Em dó menor? É isso. Então, Que vem aí? o Gaúcha Mó. Perfeito. Valeu, até amanhã. Eu nem sei se foi dó, deu dó em que eu Deu ouvi. dó. 34 minutos, 2h34, é a nossa troca da guarda aqui em família hoje, né? Do Sala de Redação para o Gaúcha Mais, que está chegando nessa tarde de chuva, de tempo enfarruscado, diz o Cleo Kuhn, mas a chuva é importante, é boa também para nossa agricultura, para quem trabalha, como está difícil para quem trabalha na produção. Esses dias um ouvinte contou para a gente que ele trabalha na produção de morangos e o quanto é difícil, quantos custos aumentaram, o quanto é custoso, né, para ser redundante, ser produtor,